Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora em que você estiver ouvindo este episódio. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração aí onde você estiver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de hoje do Devocional Diário 1% Jesus. Eu sou o Guilherme Kunen, pastor deste ministério que te ajuda a ficar 15 minutos, o tempo respectivo a aproximadamente 1% do seu dia diante de Jesus. Nesse momento, interrompa todas as suas atividades. Este não é um podcast para você ouvir, é um momento com Deus para você viver. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Diga isso pro Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Permita se conectar ao Senhor. me queima no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Diga, eu sei que Que é. és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado por nos permitir estar diante do Senhor nesse dia. Que a tua bondade cuide de nós nesta semana, neste dia, em cada um dos nossos momentos. Em nome de Jesus. Com meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Venho a ti, com meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Obrigado, Jesus, por podermos estar na tua presença mais uma vez. És fiel em todo tempo. Obrigado porque temos 1% do dia para entregar para ti. Todo tempo tu és tão
Tu sabes tudo que precisamos. Ajuda. todo fôlego que tenho, Nós te amamos, Senhor. eu cantarei da bondade de Deus. Então cante quem é fiel. És fiel em todo tempo. Diga pro Senhor isso. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego Diga. cantarei da bondade de Deus. Felizes somos nós. Podemos nos encontrar com Ele e adorá-lo todos os dias. Glória a Deus pela oportunidade que temos nele de aprendermos com a sua palavra. Bom, nós estamos no Devocional Diário 1% de Jesus. Que bom que você está aqui. Quem sabe pela primeira vez. Se você está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem sabe você é da casa, da família, está aqui há anos. Que bom termos a possibilidade de entregarmos 1% do dia para Jesus. E nós estamos lendo a Bíblia juntos, e agora nós chegamos no capítulo de número 16 de Mateus. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Senhor, por favor, nos dê sabedoria, discernimento. Por favor, nos mostre, nos revele do Senhor. Por favor, nos ajude a termos uma ministração em nosso coração que nos faça enxergar e entender mais do Senhor. A partir desse capítulo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo de número 16. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Jesus estava fazendo aqui memória à história de Jonas, que permaneceu, aspas, morto por 3 dias e voltou à vida, sendo vomitado pelo peixe. Também Jesus passaria 3 dias fora da vida e voltaria a ela depois da sua morte. Verso 5. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé. Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de saduceus. Versículo 12. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Todo um rigor, mas um coração distante daquele que deveríamos buscar no Senhor. E ele estava alertando seus discípulos, e assim também nós somos alertados a buscar o Senhor com o coração. Verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista,
outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro é a declaração que todos nós somos chamados a fazer. Versículo 17, Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, esta fé, edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus estava dizendo, não é para falar. Jesus sabia que o próprio Espírito Santo ministraria corações como o ministro meu e o seu hoje. E essa declaração de Pedro é a pedra, é a fé. É sobre essa declaração que o reino de Deus está no mundo. Sobre nós, quando dizemos que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós podemos ler, as pessoas podem pregar, podem nos dizer, mas é o Espírito Santo de Deus que faz com que essa pregação ganhe vida. E que nós não apenas ouçamos alguém dizer, viu, Jesus é Deus, mas sim que o nosso coração creia nisso. E aí o reino de Deus está nessa base, a base de que cremos que que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A história continua, verso 21. Daquele momento em diante, Pedro entendeu, a galera percebeu, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Jesus avisa eles, Jesus não pergunta a opinião deles. O plano de ele morrer estava desenhado desde a eternidade. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz que o Cordeiro foi morto antes de o tempo existir. Ouvindo isso tudo, verso 22, Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Disse ele, jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Pedro, com as próprias intenções, com o próprio coração, querendo ajudar, mas sem entender que tinha um plano maior do que o entendimento dele. Verso 23, Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Jesus acabava de dizer que sobre esta pedra ele edificaria sua igreja, a declaração de Pedro de que ele era o Filho de Deus, o Cristo. E agora ele chama Pedro de Satanás, dizendo, não existe reino de Deus sem a minha morte, o meu sacrifício sem cruz. É coisa do diabo querer tirar a cruz do reino de Deus, porque ela é a redenção do ser humano. Então nós também não podemos considerar as coisas, verso 23, apenas do nosso ponto de vista, e sim precisamos entender as coisas como Deus tendo a visão completa e nós buscando aprender isso nele. Verso 24, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa, de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morreram antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. E a partir daqui muita coisa vai acontecer na história. Jesus vai ser perseguido, morto, vai ressuscitar, e ele avisou que isso aconteceria. Ele avisou porque isso fazia parte de um plano perfeito. O plano perfeito de dizer, olha, neguem a vida de vocês, aceitem entregar suas vidas para mim, porque eu dou a minha vida por vocês, eu salvo você. A mesma coisa que valia para aqueles homens, vale para você hoje, vale para mim. Cristo nos convida nesse dia aqui, entregando 1%
do dia para Ele, que a gente possa entender que esse dia nós entregamos para Ele dizendo: Senhor, ajuda-me a crer, a Te conhecer e a viver para Ti, porque Teu é o reino, Tua é a glória, para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, você acaba de entregar 1% do seu dia para Jesus. Que não seja só 1%, mas que você se encontre com Deus em todos os momentos. Que Deus te abençoe, que Ele te encha com o Espírito Santo. E você sabe, eu te encontro amanhã. Te encontro no nosso próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.